Graça e paz, irmãs, esse é o nosso segundo vídeo sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre como orar. Eu já ouvi de algumas pessoas, não sei se essa é a sua dúvida. Eu não sei orar. Muitas pessoas dizem eu não sei orar. A gente viu no vídeo da introdução que os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, né? E naquele contexto, Jesus traz a oração do Pai Nosso, né? Que ele ensina aquela oração, a chamada oração do Pai Nosso. E muitas vezes as pessoas imaginam, não, então aquela tem que ser a oração. Aquele é um modelo que Jesus deixou. Então aquela oração, ela começa reconhecendo quem é Deus, não é? E o que Jesus traz ali são os princípios de uma vida cristã de oração. Adoração, arrependimento, liberação de perdão. Isso tudo está na oração do Pai Nosso. Eu não vou colocar a oração aqui para a gente ganhar tempo, porque é uma oração que todos conhecem e você vai lá em Lucas 11:1 e vê como Jesus colocou. Então ali são princípios. O que deve conter a nossa vida de oração. Adoração a Deus, arrependimento dos nossos pecados, misericórdia, né? Liberação de perdão também. E hoje nós vamos ver então um pouco sobre isso. Como é que eu oro, Andréa? E eu vou dizer de uma forma bastante objetiva como é que você ora. Abrindo a sua boca. Deus, Ele não quer uma oração eloquente, fluente, cheia de palavras difíceis. Seria justo se Deus quisesse essa oração, Ele estaria limitando muitas pessoas de orar. Mas o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que um coração sincero e contrito, sabe o que é contrito? Quebrantado, humilhado diante de Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então o que Deus quer de mim e de você na oração é sinceridade. Deus, Ele espera que nós cheguemos a Ele com sinceridade. Quais as palavras que eu vou usar para orar? As minhas. As que estão no meu coração. Nós vamos ver assim, lembra o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho por onde Jesus iria passar, e aquele cego, ele apenas estava ouvindo os rumores, né? Ele não enxergava, obviamente, ele era cego. Mas ele estava ouvindo ali aquele burburinho, como a gente diz, de que Jesus estava passando. Já deveria ter uma agitação na cidade, pessoas já estavam ali se movimentando. E aquele cego queria, ele creu que Jesus podia mudar a situação dele. E ele faz uma oração tremenda. E ele vai e diz: Filho de Davi, ele reconhecia quem era Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas tentavam fazer com que ele parasse, que não incomodasse, porque a pessoa que tem problema, geralmente ninguém quer por perto, né? Um cego que não conseguia fazer nada sozinho, era uma pessoa de condição limitada. Então, as pessoas tentavam limitar o acesso dele a Jesus, porque ele já estava atrapalhando. Mas ele insistia. Filho de Davi, tem compaixão de mim. É uma oração curtinha, porque outro mito, vou usar essa expressão mito, é o de que a oração precisa ser muito longa para ser ouvida por Deus. Não. Ponha sempre no seu entendimento, no seu coração, que o que mais Deus quer é sinceridade e humildade. Um coração sincero e quebrantado, Deus não rejeita. Vá a Deus com a oração que você tem condição de fazer. Ai, André, mas eu já ouvi que se eu não orar 1 hora por dia, Deus não me responde. Se eu não orar 3 horas por dia, Deus não me responde. Você não vai encontrar isso na Bíblia. É possível sim que você fique muito tempo orando se o Espírito Santo de Deus te levar a isso. Mas não é isso que Deus quer. Você poderia escolher palavras eloquentes de um dicionário muito rebuscadas e nenhuma dessas palavras sair do seu coração.
E ela não chegaria ao coração de Deus porque não tinha sinceridade. Não tinha verdade naquela oração. A oração do ladrão que estava junto de Jesus na cruz. Como ele orou? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pouquíssimas palavras ele usou. E Jesus recebeu aquela oração ou não? Claro que sim. O que é que Jesus diz? Que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Havia ali um arrependimento tão grande naquela oração que Jesus a recebeu. A oração não tem necessariamente a ver com o tempo que você ora. Você pode fazer uma oração de 1 minuto. Uma oração de pouco tempo, mas que seja sincera. Às vezes a sua oração pode ser apenas as suas lágrimas. Mas uma coisa é certa, você precisa orar. O fato da oração poder ser curta não significa que ela não precisa acontecer. Absolutamente. Nós vimos no vídeo da introdução que a nossa oração, ela é a nossa comunicação com Deus. A nossa oração, olha o que tem aqui, eu separei pra gente. A oração é o acesso privilegiado ao Deus do universo, acesso comprado e pago pelo sangue do seu Filho em favor de todos aqueles que o recebem espontaneamente como Senhor. E através da oração, as coisas vão acontecer. Então não precisa que você ensaie uma oração. Uma outra coisa que eu quero falar sobre como orar é a questão de orar em público. Algumas pessoas têm uma certa vergonha de orar em público. Mas eu queria dizer a você que quando você ora sozinho no seu canto ou quando você ora em público, você está orando para a mesma pessoa, que é Deus. Ele vai ouvir você do mesmo jeito. Não se envergonhe de quem está ao seu redor. Não se envergonhe de ser julgado pelas pessoas. Porque Deus vai ouvir você. Quem vai ouvir você é Deus, não são as outras pessoas que estão ao seu redor. Não deixemos que por conta de timidez ou de orgulho, a gente deixe de buscar essa ferramenta poderosa que é a oração. Existe aquela oração que você pode fazer no grupo. Nós que temos o nosso grupo também, não é? Podemos orar em grupo, mas existe uma oração que não pode ser também substituída. É aquela oração, aquele seu momento com Deus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter diariamente o nosso momento de oração com Deus. O Senhor Jesus diz assim que nós vamos orar em secreto. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu Pai, que te vê em secreto, te responderá. Então existe um secreto que é entre você e seu Pai. Existe um secreto que vai estar entre você e Deus. E ali você fecha a sua porta, é você e Deus. É diferente da oração que a gente faz em grupo, quando a gente está orando pelas outras pessoas, pelas causas comuns. Na nossa oração em secreto, ali é você e seu Pai. Porque o que é que Jesus disse? O teu Pai, que está em secreto, que te ouve em secreto, te responderá. Então, naquele momento, é o seu particular, você e o Pai. Se você puder ter um lugar para você orar, é bom. Se você puder ter um cantinho, ali onde você tem o seu cantinho, eu estou aqui no meu cantinho, não é? Vocês estão vendo aí que o fundo não é muito bonito, mas não repara nisso, isso aqui é o meu cantinho, é o meu quarto de guerra. É um lugar que nós ficamos para orar. Só nós e Deus. Aqui eu me tranco, eu estou dentro do guarda-roupa, dentro do closet. É pequenininho, mas eu consegui botar uma mesinha, uma cadeira e aqui eu faço o meu quarto de guerra, o meu cantinho de oração. E uma coisa que eu queria aconselhar, irmã, se você me permite, é que você tenha o seu caderno de oração. Anote seus pedidos. Eu tenho o meu caderno de oração, já é um caderninho antigo que eu tenho. Deixa eu mostrar para você. Aqui é o meu caderno de oração. Eu ganhei neste ano um diário de oração, um presente lindo que eu ganhei da minha irmã.
E eu tenho esse caderninho aqui também, eu tenho esses dois agora ali, eu acompanho de uma outra forma. Aqui estão os meus pedidos. Aqui estão os meus pedidos familiares, os meus pedidos pelos amigos, pela minha condição, pelas minhas necessidades. Eu aconselho você a ter um caderninho, uma agenda velha que está aí na tua casa, que você não usou, agenda de papel que você ganhou e nunca usou, transforma ela num caderninho de oração e coloca lá todos os teus pedidos. Qual é o limite? Não tem limite. Faz uma vida de oração dinâmica. E eu não quero que o vídeo fique muito extenso. A Bíblia nos diz o quê? Orai sem cessar. E o que é orar sem cessar? Aí a gente vai passar... André, quer dizer que eu vou passar o dia todinho dentro do meu quarto, no meu cantinho de oração, para orar sem cessar? Não, querida, existe... Isso aí que a gente vai entender é o seguinte. A nossa mente... A Bíblia fala de coração porque está contextualizado com o tempo em que tudo foi escrito. Mas a gente sabe que a fonte dos sentimentos e da emoção está no cérebro, na mente. A nossa mente é uma obra maravilhosa do Criador. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou manter a minha mente o tempo todo ligada com Deus. Estou lá na fila do supermercado, estou no meu pensamento ligada em Deus. Estou no transporte, no carro, no ônibus, no trem, no metrô, com a minha mente ligada em Deus. Porque às vezes eu estou em lugares em que eu não posso verbalizar, falar em voz alta. Mas a minha mente pode estar, usando uma palavra atualizada, conectada com Deus o tempo todo. Eu posso estar com o meu pensamento atrelado a Deus o tempo todo. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós a tenhamos viva na nossa mente. Para que a palavra de Deus possa ser acionada pelo Espírito Santo quando eu estiver com o meu pensamento em Deus. Oração é necessidade. Oremos sempre. Vamos fazer um resumo para não ficar muito extenso o vídeo. Oração não precisa de palavras difíceis. A oração precisa sair do meu coração. Eu posso orar até com lágrimas, porque há situações em que eu não vou conseguir falar. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vem quando eu só tenho lágrimas para oferecer. O Espírito Santo vai orar por mim e agir em minha vida. Então, o que eu preciso é de um coração sincero, como o Senhor ensinou na minha oração. O que eu preciso é reconhecer a soberania de Deus, me humilhar diante dele, me apresentar a ele com o coração contrito, em arrependimento, liberar perdão na minha oração. Nunca desistir. Ter o meu tempo pessoal com Deus. Se possível, criar o meu caderninho de oração, o meu cantinho de oração, para que a gente possa crescer. A oração é uma arma que nós temos. Nós vamos ver mais coisas sobre oração nos próximos vídeos. Esse é o nosso segundo vídeo. Você que só pegou hoje, tem o vídeo 1 de introdução, esse é o vídeo 2. E aí você pode desenvolver essa prática. Última coisa para fechar esse vídeo. Quanto tempo eu preciso orar? É como andar. Você começa com pequenos passos, depois você vai se acostumando. Não coloque para você uma meta que você não vai alcançar, porque isso vai deixar você frustrado. Se você colocar uma meta de orar 1 hora por dia, você vai ficar frustrada. Se você não tem o hábito de orar, você não vai conseguir orar 1 hora. É uma meta muito alta. Eu diria a você, coloque a meta de orar. Não estipule tempo. Comece colocando a meta de orar. Orou 1 minuto? Glória a Deus. Orou 2 minutos? Glória a Deus. Orou 5 minutos? Glória a Deus. O importante é que você não pare, porque o Espírito Santo vai fazendo a obra. Então, se puder, faz o teu caderninho de oração e investe na tua vida de oração. Você vai ver como a sua vida vai mudar quando a oração passar a fazer parte da sua rotina diária.
Até o próximo vídeo. Fica na bênção do nosso Senhor.